E aí, galera, o Ceará é campeão cearense 2024. O técnico Wagner Mancini veio aqui, concedeu a coletiva pós-título e olha só como ficou tudo aqui, ó. Todo molhadinho, né? É porque aconteceu isso aí com o técnico Wagner Mancini. Ele estava concedendo a coletiva, na primeira resposta dele, os atletas surgiram e deram este verdadeiro banho no técnico Wagner Mancini, depois de conquistar o título de campeão cearense 2024. É conhecido como o banho da vitória, o banho do título, e o Wagner Mancini não ia passar ileso. Os atletas do Ceará chegaram aí e deram esse banho no treinador alvinegro. É claro que o Mancini veio para responder várias perguntas em relação a esse título da temporada 2024, inclusive a que eu fiz para ele, relacionada à situação do Ceará, a situação que ele começou essa temporada. O Ceará vinha de uma temporada onde não conseguiu voltar para a Série A, uma campanha pífia, muito ruim na Série B do Brasileiro, embora o time tenha investido, contratado muitos jogadores, mudado de treinadores. O Mancini foi o último dos técnicos contratados para a última temporada e não conseguiu seu intento, sequer ficou na briga no final do ano para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, um segundo ano sem investimentos de Série A e com essa baixa nos investimentos, diante de um adversário que tem investimento de Série A, que tem valores de torneios internacionais, que por estar na Série A também tem patrocínios com montantes obviamente diferentes, então é um investimento muito maior, um elenco que já está há algum tempo, um técnico que já está há algum tempo. Eu perguntei para o Mancini como ele conseguiu fazer com que o seu grupo pudesse transpor tudo isso, ultrapassar todas essas barreiras, conquistar o título de 2024, e aproveitei e perguntei também sobre a questão do ânimo para os atletas. Esse título dá o quanto de ânimo, quanto é importante para que o Ceará conquiste também o seu principal objetivo esse ano, que é voltar à Série A do Brasileiro. Olha o que o Mancini respondeu. Eu acho que ele pode fazer a diferença porque ele vai servir de exemplo, né, em todos os jogos da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, que é o que a gente tem ainda em disputa. Ele tem que servir, porque não foi fácil a gente equiparar, não foi fácil, com muito menos orçamento, a gente montar essa equipe, contratar os jogadores, tanto é que neste momento a gente está impedido de contratar. Então vejam as dificuldades. E a gente sabia que era realmente no trabalho, na escolha das peças certas, para que a gente tivesse a oportunidade de montar uma equipe competitiva. A partir do momento em que a gente olhava os dois elencos, a gente via a diferença, e a gente vê até hoje a diferença. Mas é muito importante quando você consegue comprovar para o atleta aquilo que você fala ao longo da semana. E a gente falava para diversas vezes, a gente teve exemplos a serem seguidos, falando para ele: se a gente fizer dessa forma, nós vamos ganhar o jogo. A gente não perde este jogo. E eles acreditaram. Então aí você tem que ter um dia a dia respeitoso, diante do atleta, mostrando, falando sempre a verdade para eles. E eu tento falar a verdade aqui sempre para vocês, ser o mais sincero possível, e eu sou assim no dia a dia com os atletas também, tentando tirar deles o que eles acharam, a percepção de jogo, para que a gente possa fazer os ajustes, porque às vezes eu fico falando dos ajustes aqui, mas eu não falo quais são os ajustes, né? Os ajustes, muitas vezes, eles vêm dos próprios atletas, que se queixam de algumas coisas. Em determinado momento, ao longo do Campeonato Cearense, eu fui indagado pelos jogadores: Mancini, nós estamos sendo muito vertical e não está dando tempo de respirar. E eu entendi o que eles estavam fazendo, e eu até citei isso aqui um dia. Ótimo, passamos para a lição número 2. A primeira lição que eu tentei passar para os jogadores esse ano era que nós tínhamos que ter um time agressivo, porque é a cara do Ceará. É assim que a torcida vai voltar a se apaixonar por nós. Então,
São essas coisas que acabam fazendo a diferença. Você olha para o outro lado, vê que naquele momento o adversário tem mais dinheiro que você, tem um elenco farto, mas você se propõe a ir lá dentro de campo e fazer diferente, fazer melhor, porque você acredita naquilo que está sendo feito. Então, basicamente, eu acho que foi isso, né? Como mola aí propulsora para a gente superar algumas dificuldades que tínhamos, e uma delas era o orçamento, porque sempre que uma equipe cai da Série A para B, ela perde mais ou menos 100 milhões, e 100 milhões faz muita diferença para qualquer equipe. Então, e aí você tem alguns atletas que já tinham um contrato e você tem que manter os contratos, não é fácil. Eu falo para o presidente às vezes que eu não sei sinceramente qual cadeira é mais difícil, a minha ou a dele, porque eu sou julgado de quarta e domingo, às vezes de sábado, às vezes de quinta, mas ele também é julgado e ele tem que fazer um malabarismo, porque você tem contratos a serem mantidos, já firmados, e você tem que contratar jogadores e tua receita caiu, e qualquer pai de família aqui sabe que se você perde o emprego fica difícil ir no supermercado comprar alguma coisa. Então por isso é que a gente tem que exaltar essa conquista, porque essa conquista talvez seja o princípio da mudança fora de campo, porque dentro de campo você ganha jogos, ganha título, você ajuda fora de campo, porque o dinheiro aparece. Daqui a pouco tem gente que vai lá no Ceará oferecer dinheiro, mas não foi assim no começo do ano. A gente teve dificuldade e ainda está tendo dificuldade. Então eu espero sinceramente que tudo isso seja positivo e que a gente consiga construir realmente uma temporada épica para que a gente possa retornar à Série A o ano que vem. E esse a gente pode dizer que não foi um título qualquer. Claro, tem aquele título que você nem disputa, vou pensar em Campeonato Cearense, com o seu grande rival, não é Ceará e Fortaleza na final, não é Clássico Rei na final, e não é que ele se torne mais fácil, mas que, olhando para o Campeonato Cearense, os investimentos são tão diferentes, a questão de quantas vezes foi campeão, a questão de torcida é tão diferente, que é muito menos complicado você disputar esse título contra uma equipe no interior, contra um outro time da capital que não seja o Ceará, e nos últimos anos até mesmo contra o Ferroviário, que está começando a se encontrar, talvez, num futuro próximo, voltando para uma Série B, comece a fazer concorrência com Ceará e Fortaleza, mas nesse momento não existe ainda isso. Então há uma diferença, uma distância tão grande, que é diferente quando acontece o Clássico Rei. E em segundo ponto, às vezes acontece o Clássico Rei, mas um time tecnicamente é tão superior ao outro que, final em 2 partidas, já no primeiro jogo, abre uma vantagem, resolve a parada, o segundo é só para confirmar. Isso não aconteceu esse ano. Ninguém conseguiu abrir vantagem. Aliás, Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense, ninguém conseguiu vencer ninguém em momento nenhum do estadual. A única vez que uma equipe se sobrepôs à outra, Ceará e Fortaleza, estou falando, no Campeonato Cearense, foi nos pênaltis, quando o Ceará conseguiu converter 3 e o Fortaleza apenas 2. Quando venceu nos pênaltis. Só porque no primeiro jogo o empate em 3-3. No primeiro jogo, esse foi o primeiro jogo da temporada ainda, pela fase classificatória. No primeiro jogo das finais, o empate em 0-0. E no segundo jogo das finais, o empate em 1-1. Então, ninguém no Campeonato Cearense foi melhor do que ninguém. Na temporada, sim, o Ceará venceu o Fortaleza na Copa do Nordeste. Mas no Campeonato Cearense, ninguém conseguiu, em campo, nos 90 minutos, mais acréscimos, vencer nem Ceará, nem Fortaleza. Isso denota que, pelo menos quando as duas equipes se colocaram ali em campo, tecnicamente, elas estavam com condições muito próximas. Se a gente olhar para os times, não se engane, torcedor ou torcedora, que tecnicamente Fortaleza tem mais opções, é um time mais técnico, o investimento faz isso e faz toda a diferença. Mas é por isso que o Mancini respondeu há pouco a minha pergunta, como é que ele conseguiu, sobrepujando todos esses problemas, ultrapassando todas essas barreiras, levar o seu time a uma final de campeonato, teoricamente em igualdade de condições, e conquistar o título, porque não foi algo fácil, foi algo
extremamente complicado. Na partida em si, o Ceará abre o placar e faz 1-0. O Ceará, naquele momento, vinha melhor no jogo, mas sem chances reais de gol. O Matheus Bahia consegue um passe extraordinário para o Saulo Mineiro, e o Saulo estava precisando, né, marcar esse gol depois de alguns gols perdidos contra o Fortaleza e contra outras equipes. Em outros jogos da temporada, ele marca um golaço de perna esquerda, fazendo o Ceará sair à frente do marcador. E aí, o Ceará, que tem falhado muito pouco na temporada em relação a bolas aéreas, acaba num escanteio. O toque na primeira trave do Bruno Pacheco, ele mata toda a proposta de defesa que a zaga fez para aquele escanteio. A bola passa por cima de todo mundo e o segundo gol, o Lucero acaba colocando inclusive a bola para cima para não dar a oportunidade de que algum zagueiro chegue ou que o próprio goleiro chegue. Ele coloca para cima para não ter a oportunidade de ninguém tirar aquela bola. Empata o jogo para a equipe do Fortaleza. Daí as coisas estavam iguais até a expulsão do Bruno Pacheco. O Ceará teve mais a posse porque tinha um homem a mais, mas o Vojvoda fez uma armadilha. Ele armou uma forma do seu time, apesar de com um homem a menos, se tomasse a bola, ter chances de chegar ao gol adversário. O Mancini percebeu, foi inteligente. O Ceará manteve a posse de bola, o Ceará errou poucos passes, o Ceará também não tentou muito, não foi tão agressivo quanto se espera de uma equipe que tem um jogador a mais, porque ele não queria dar a chance do adversário ganhar o contra-ataque. Sabia que o empate levava para pênaltis, não era bom, mas que a derrota não tinha mais o que fazer a última partida do campeonato. Então, quando o Fortaleza tomou a posse, o Ceará fez a falta, mas entregou pouco essa bola, mas arriscou também muito pouco e não criou, talvez, uma grande oportunidade de gol para vencer a partida. Fomos aos pênaltis, e a situação dos pênaltis ela é complicada porque o Ceará, nos 2 primeiros pênaltis, ele perde, apesar que o Richard já defende uma das cobranças ali do Fortaleza, a segunda cobrança, mas 2 pênaltis sendo perdidos logo de cara não é uma circunstância nada positiva. Então, o Ceará ficou numa situação negativa nesse início e chegou um momento, quando o Lourenço foi para a cobrança dele, que se o Lourenço não faz, o Fortaleza teria ali a condição de, já no pênalti seguinte, ganhar aquela disputa dos tiros livres diretos da marca de pênalti. Inclusive, eu quero explicar para vocês agora logo que algumas pessoas me perguntam: por que você não fala só pênalti? Pênalti vem quando acontece uma falta, e lá no final do jogo, quando o jogo termina, não é pênalti de verdade, porque não aconteceu falta nenhuma, é só um tiro lá da marca do pênalti. Então, o Lourenço fez e conseguiu recolocar o Ceará em condição. E aí surgiu o Richard, né? Claro que a bola do Tinga para cima cooperou, mas o receio que dá bater um pênalti contra o Richard também ajuda nisso. Ele tentou bater alto no meio do gol com medo do Richard pegar e errou, estou por cima. E na sequência brilha mais uma vez a estrela do Richard na última cobrança de pênalti, e o goleiro do Ceará vai lá e faz a defesa que dá ao Ceará o título de campeão cearense 2024. Né? Aquela expectativa no estádio. Era uma situação que, se o Fortaleza faz, teríamos as alternadas, e aí mais expectativa, porque 1-1, mas aquela bola tinha que vir para que o Richard fosse lá e fizesse a grande defesa. Tudo terminou nisso aí, na defesa do Richard, no título, na comemoração dos atletas, na comemoração da torcida. Mas, para que tudo acontecesse, é óbvio que teve um desenvolvimento para tudo isso, e o Mancini nos conta aquilo que ele acha que foi a chave para tudo isso acontecer. Daria como a chave um time que soube que começava o campeonato inferior ao nosso rival e que termina o campeonato vencendo, levando o título. Eu acho que esse time teve uma resiliência muito forte, porque entendeu que precisaria, em alguns momentos do jogo, baixar as linhas, em outros momentos do jogo, subir a linha. Hoje, quando fez o gol, subiu as linhas e a gente acabou levando o empate num lance de bola parada.
Mas é uma equipe que sabe muito bem o que quer dentro de campo, que em alguns momentos, quando não tem o domínio do jogo, sabe se fechar muito bem. Então eu apontaria como a resiliência o ponto forte aí nesses 90 dias. É lógico que ao longo do ano a gente pode ver alguma outra coisa diferente disso, mas para chegar a esse título a equipe foi muito resiliente. No final ali do jogo, teve a condição da gente conversar aí com alguns personagens. O Ailon, por exemplo, não pôde ficar em campo ali para bater os pênaltis, um jogador que fez um trabalho tático, mais uma vez, muito importante. Ele subia para dar suporte ofensivo, que ele mais gosta de fazer, e ele descia para fazer a marcação, porque quando o Fortaleza subia também com o Bruno Pacheco pelo lado esquerdo. O Marinho às vezes caía da direita, às vezes estava lá na esquerda, ele precisava dar o suporte ali de marcação, então cansou bastante, não estava mais na sua melhor condição física. O Mancini acabou substituindo, tirou o Ailon da partida, mas ele foi uma figura importante nesse jogo e nesse campeonato, nessa conquista da equipe do Ceará, e ele fala um pouco pra gente sobre isso, não é isso, Ailon? É isso, cara, é inspiração, né? A gente sabe que pra gente ter sucesso e êxito esse ano, a gente vai ter que se doar ao máximo, e pra isso que eu fui chamado, meus companheiros que chegaram esse ano também. A gente tem essa característica, né? A gente vai ter uma Série B muito difícil pela frente, que requer entrega, né? E metade do time tava confundido, a outra metade tava com febre, mas mesmo assim todo mundo se entregou, se doou, velho. Né, e a gente foi merecedor, né? A gente foi campeão invicto, então comemorar bastante, que mais quarta-feira vai ter Copa do Nordeste. Que força dá uma conquista como essa, arrancada assim nos pênaltis, né? Cara, difícil até, tava ali no banco torcendo, né? Sair perdendo nos pênaltis é mais complicado ainda, mas mostra que a gente tem a mentalidade muito forte e a gente vai conquistar grandes coisas esse ano. Então a gente vai fazer tudo para fazer uma grande Série B, para colocar o Ceará na Série A de novo. E o Ailon, uma das figuras mais importantes dessa conquista do Ceará, do título de campeão cearense da temporada 2024. Além do Ailon, conversou conosco também o Haroldo Martins. Ele é o diretor de futebol do Ceará e falou um pouquinho pra gente sobre essa conquista, um momento bastante importante para a equipe do Ceará. Então o Haroldo também falou um pouco sobre essa conquista alvinegra em 2024. Haroldo, o que essa conquista pode dar de força para o principal objetivo de vocês na temporada, que é subir da Série B para a Série A? A gente já tem uma decisão quarta, não dá tempo de comemorar. Hoje a gente fica feliz, mas segunda já era para trabalhar de novo. A gente espera que seja o início de um ano vitorioso, que traga paz para o clube. O clube precisa de paz para continuar. Precisa que a coisa aconteça com as pessoas do entorno, com o mesmo objetivo do clube. Por isso eu estou dizendo, venha Alvinegro, o Ceará precisa. E a gente espera que isso nos propicie já agora por volta do dia 19, um bom início de Série B, porque o primeiro jogo vale tanto quanto o último. Que a gente consiga ter dessa vez um início forte na Série B para a gente conseguir esse nosso acesso. Essa janela de fim dos estaduais, Haroldo, vocês vão aproveitar com alguma contratação? A ideia é essa, mas nós temos a limitação do banimento e a gente precisa que isso seja resolvido. Em resolvendo em tempo hábil, sim, nós vamos buscar peça, mas nós estamos limitados no momento. É isso, o Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, que falou aí uma coisa importante. O Ceará ainda tem a questão do transfer ban, por não ter arcado, não ter pago a vinda do Saulo Mineiro do futebol japonês. E por conta disso, ele está com a dificuldade de poder inscrever jogadores. Tem uma janela de transferências nacionais aberta que, na verdade, é uma janela só do fim dos estaduais. Então, só jogadores que atuaram em campeonatos estaduais podem se transferir para outros clubes. O Ceará pode fazer isso, o Ceará quer fazer isso, o Ceará vai fazer isso desde que o transfer ban seja retirado. O Ceará está buscando um acordo com a equipe japonesa para ficar livre do transfer ban. Na hora que ele fizer um acordo, na hora que ele acertar se pagar uma prestação,
esse transfer ban sai e o Ceará pode fazer isso. Só que o tempo urge. É só até o dia 19 de abril. Então até lá o Ceará tem que fazer esse acordo para sair dessa questão do transfer ban. Título é muito bom, né? É uma coisa definitiva. Não é outra partida vai tirar esse título. Ela pode tirar outro título, mas o estadual, campeão estadual de 2024, campeão cearense de 2024, ele fica. Olha a taça aí. O Ceará é campeão cearense da temporada 2024. E, para vocês entenderem, olha a festa aí que foi feita. A festa foi feita pela torcida, festa magnífica na entrega da taça para os atletas do Ceará. O torcedor acompanhou tudo isso, ele ficou na Arena Castelão. Eu sempre gosto de dizer, era aqueles dias que o torcedor não quer que o dia acabe, feliz porque o seu time alcançou mais um título cearense em 2024. Agora o Ceará volta suas atenções para a partida contra o Sport. O Ceará joga com o Sport na próxima quarta-feira já. Então, os jogadores do Ceará se apresentam nesta segunda-feira, já no período da tarde, treinam na terça, já viajam a Recife, quarta tem Ceará Sport. É aquele jogo em que é uma partida só, é igual a essa final, é igual ao Clássico Rei. Quem vencer classifica. Dessa vez o Ceará joga na casa do adversário e, se houver empate, pênaltis para definir quem será o classificado semifinalista da Copa do Nordeste 2024. Então, mais um momento em que o Ceará estará colocando em questão um jogo importante, uma decisão na temporada 2024. Você, torcedor, torcedora do Ceará, meus parabéns. O seu time, o Ceará, é campeão cearense de 2024, diante de todas as adversidades de ser um time com a condição financeira momentânea inferior ao seu rival, conseguiu transpor as dificuldades e conquistar esse título. Eu deixo vocês com os lances, os gols, os lances dos pênaltis, algumas imagens exclusivas aqui do canal, para que você possa observar como foi esse jogo, essa conquista, esta festa, esta comemoração, porque o Ceará é campeão cearense 2024. Eu não vou acreditar que você vai assistir o vídeo e não vai deixar o like. Eu não vou acreditar que você vai assistir o vídeo, vai ver todo esse trabalho que a gente fez e não vai se inscrever no canal. Eu não vou nem pedir, vou deixar a sua consciência mandar você deixar o like e se inscrever no canal também. Um abraço, galera. A gente se encontra no Futebolês, onde eu trabalho, e se encontra também nos nossos vídeos aqui no canal. Valeu, campeões cearenses 2024.